transmitindo através da Câmara Piraí Web TV. Passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 35ª sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Não tem? Então, não havendo expediente a ser lido, passaremos para o grande expediente. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Gostaria aqui de chamar a atenção mais uma vez. O Brasil vive uma crise institucional de grandes proporções, como nós nunca vimos antes ainda na história desse país. Até o Supremo Tribunal Federal, que era o defensor da Constituição, teve dois passos erradíssimos. Um foi do Lewandowski, lá, quando teve o impeachment, que ele separou o julgamento da Dilma. Foi um erro gravíssimo, ele presidiu aquela sessão lá do Senado Federal. E agora, o Renan Calheiros, que desobedeceu uma ordem judicial dada por um ministro do Supremo, ele também foi salvo aí por eles chamam uma jabuticaba jurídica. E ele continua como presidente lá do Senado Federal, só não está na linha de sucessão, porque não tem mais vice-presidente. Em caso de viagem, seria o Rodrigo Maia e depois seria o Renan Calheiros. Então, hoje, o núcleo central do governo Temer, atingido pelas denúncias da Odebrecht, são 77 executivos, colocando que ele pediu lá os 10 milhões, 6 milhões foi para o SCAF, o homem do pato amarelo, lá da Fiesp, aquele narigudo de São Paulo, e 4 milhões foi parar na mão do Eliseu Padilha, que hoje é ministro de governo lá do Temer. Muito triste a gente ser representado por um grupo de canalha, de bandidos, como nós estamos vendo hoje. O próprio Temer, apareceu o cheque da doação de 1 milhão, se quiser a gente traz a cópia dele. Apareceu agora as denúncias contra o próprio Temer, porque ele presidia o PMDB e fazia as transações direto com o setor de propina da Odebrecht. Aí ele pediu esse dinheiro para botar nas campanhas políticas. Ele é de São Paulo, o SCAF foi candidato lá em São Paulo. O Padilha pegou o dinheiro, dividiu lá com o Eduardo Cunha, com o Gedel Vieira Lima. O Gedel também já pediu para sair. Zé Yunes, que é um dos advogados, amigo antigo lá do Temer, também já pediu exoneração. E nós vivemos uma instabilidade do Executivo, do Legislativo e agora também do Judiciário, acompanhando essa balbúrdia que dá o Brasil, a nível internacional, uma insegurança muito grande para os investidores, uma insegurança muito grande para a economia, que precisa voltar a crescer. Temos hoje um presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central lá, colocado pelo Temer, e temos também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fazendo de tudo aí para tentar salvar essa economia. Provavelmente agora, por esses dias, vamos ter mais uma reunião da Comissão de Valores lá e daquela equipe do Banco Central, deve diminuir um pouco essa taxa de juros absurda que é cobrada, e ver se o Brasil realmente começa a ter uma nova guinada para o crescimento. A gente precisa realmente que o dinheiro
seja vertido para a produção e não para a especulação. Estamos muito tristes, porque a gente vive um fim de ano aí com crise em todos os municípios desse país, inclusive o nosso. Estamos passando por uma crise também, já começou a atingir o município de Piraí, apesar de bem administrado, de bem organizado. Está chegando a Piraí também o problema da crise. Nós estamos vendo o Estado do Rio de Janeiro, a tristeza que é dos servidores públicos estaduais. Eles hoje não têm o 13º e não sabem se vão receber mês de novembro. Então, a instabilidade política. O governo vai e lança um pacote de salvação dos estados, hoje são Minas, Rio Grande do Sul e mais o Rio de Janeiro, apresentando alguns recursos, mas ele tem que cumprir uma cartilha de cortar uma série de benefícios, inclusive os restaurantes populares, todos eles fechados, os hospitais hoje passando uma crise gigantesca aí, que não paga as ONGs e as prestadoras de serviço, vários hospitais aí paralisando serviços essenciais, os servidores sem saber o dia que vai receber. A gente recebe crítica toda hora sobre essa situação do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito triste da gente ver um encerramento de ano com nossos parlamentares, aquela alerge toda sitiada lá, com aquele monte de cercas, parlamentares que não podem sair à rua, não sofrem o risco de linchamento. E isso a gente vem vendo que o processo de descrédito em cima da política está sendo muito grande. A política é um instrumento de ajudar a injustiça social, de fazer uma distribuição de renda mais igualitária, da gente valorizar mais o ser humano, e a gente está vendo o contrário. O Temer hoje, com um pacote de maldade em cima dos servidores, os trabalhadores, de um modo geral, dessa nação, ele traz lá essa reforma da Previdência terrível, ele já botou um ônus muito pesado em cima da classe mais humilde, que foi aquela PEC, proposta de emenda constitucional, do teto dos gastos com saúde e educação. Isso tira dinheiro do pobre, que são aqueles que procuram a educação pública, ele tira dinheiro da saúde pública, que é uma coisa realmente avassaladora em cima das nossas pessoas que dependem do SUS, ou dependem de um hospital, seja em Piraí, ou em Barra Mansa, ou em Barra do Piraí, ou Volta Redonda. E isso a gente vê muito triste no momento desse da nossa vida, redução nos investimentos sociais no momento de crise, que o pobre mais precisa, e redução dos direitos trabalhistas. Eu costumo dizer que a Constituição Federal Brasileira, ela foi feita lá em 88 e promulgada em 5 de outubro, ela foi uma constituinte que avançou muito em direitos sociais. O direito do trabalhador a gente chama de cláusulas pétreas, cláusulas que não poderia ser mexida por emenda, teria que ser uma nova constituinte para mexer naqueles direitos sociais. Está sendo denunciado isso nos níveis internacionais, aí, na ONU, nos países mais desenvolvidos da Europa, que o retrocesso que está havendo nos direitos trabalhistas aqui no Brasil. E isso a gente tem observado, como é que um trabalhador da lavoura vai um dia trabalhar até 50 anos de contribuição, uma maldade que se coloca lá. Isso aí foi uma mudança de uma palavra. Era tempo de serviço, eles botaram tempo de contribuição. Por quê? Se eu trabalho numa empresa, 10 anos, ela não fez o recolhimento, meu INPS não consta como tempo de serviço, porque vai ser tempo de contribuição. Ah, não teve a contribuição, você vai para a justiça brigar contra o seu empregador. E isso cai em cima do trabalhador, pobre, desigualmente e desvantajosamente pelo lado econômico, tendo que brigar com um patrão que muitas vezes faliu e que não tem a contribuição vertida para dentro da Previdência Social. Isso hoje está em cima do pobre do trabalhador, que às vezes trabalha para um latifundiário, ou que trabalha para um empresário que faz uma fraude, ele não recolheu aquele tempo, ele fica sem contar aquele tempo para a sua aposentadoria. Então, eu acho um pacote de maldades muito grande que o Temer está botando lá, e hoje ele tem um rolo compressor que chama de Centrão, é hoje o grupo, o núcleo, que está ali para decidir quem vai ser presidente da Câmara, quem vai ser presidente do Senado, se o Temer continua, se o ministro da Fazenda vai ser aquele. Então, é um grupo que decide hoje a política a nível de país lá em Brasília. Muito triste, as delações estão aí a todo momento fazendo um choque gigantesco nessa nação. Eu fico muito preocupado com a situação brasileira, dos nossos pobres trabalhadores, que precisam tanto de um emprego, que precisa da sua dignidade, que precisa de uma economia que precisa crescer aí, para que a gente possa realmente dar um futuro melhor para os nossos
entes queridos aí que a gente tem, o filho, netos, sobrinhos, irmãos, que ainda tem tempo para trabalhar, eles estão lá com essas reformas sem olhar para baixo, para a massa trabalhadora que produz, que faz esse país crescer. Então, a gente tem observado pacote de privatização, pacote de corte de gastos em cima da saúde e da educação, só vai repor a inflação do ano anterior, pacote de mudança previdenciária, aí, que é a reforma da Previdência que eles estão falando, e já vai vir uma reforma trabalhista também, mexendo com a CLT que o Getúlio Vargas fez lá em 1940. Tudo isso eu tenho notado que traz uma preocupação, uma instabilidade hoje gigante para esse país. Renan Calheiros não nos representa, realmente está naquele núcleo lá que colocou a Odebrecht, como ele era um dos também que ajudava na aprovação de algumas medidas lá através de propina. Está o Romero Jucá, que é o líder do governo, está o Gedel, que já pediu demissão, está o Moreira Franco, que hoje é o homem que comanda as privatizações nesse país, e outros mais. O próprio Rodrigo Maia agora surgiu também, naquele pacote lá de maldades, o próprio Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. Então, realmente, é um governo que não nos representa, que está fazendo um mal terrível à nação brasileira. A gente precisaria que, se ele saísse, mas, infelizmente, a Justiça não vai decretar isso, que saísse até dia 31, agora, para ter eleição direta. Como eles vão deixar passar e já entrar em recesso, o ano que vem, se tiver qualquer queda do Temer, eleição indireta, e isso não nos representa, que ele vai ser eleito só pelo Congresso ali indiretamente. Então, seja quem for que vier, também não vai nos representar. Estamos muito tristes com isso, que a nação não merece esse tipo de governante. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 20 de dezembro do corrente ano, à hora regimental.